Discurso 7, 25 de julho de 1932, Saint-Germain. Invocação. Tu, presença poderosa e infinita, que governa e não pode ser conquistada. Tu, poderoso Deus do universo, individualizado na humanidade. Reconhecemos e aceitamos tua poderosa presença, teu pleno poder e atividade em nossas mentes e corpos. Comandamos que o eu exterior se mantenha em união com a poderosa presença. Comandamos a toda atividade externa que silencie e obedeça a teu poderoso comando. Louvamos e agradecemos por seres a única inteligência permanentemente em ação e que tua poderosa energia se derrame através destes eus exteriores para que sejam sempre autossustentados, pois tu és a presença mágica que faz os milagres se manifestarem e se manterem a cada dia. Louvamos e agradecemos que isto assim seja sempre e eternamente. O discurso. Meu amor e o amor da hóstia ascensionada iluminem vosso ser com alegria, paz, confiança e perfeita atuação em todas as coisas. Sou profundamente grato por vossa dedicada cooperação. Os aparentes mistérios da vida são tão simples e tão facilmente aplicados, uma vez estabelecido na consciência o verdadeiro fundamento. Asseguro-vos que ninguém pode prosseguir na senda enquanto não houver uma ancoragem definitiva na consciência. Não deve haver incertezas. O habitante do umbral. A simples e inteira verdade da situação é que o habitante do umbral é uma acumulada energia mal dirigida, de força solar que é a energia de Deus. Não há nada no mundo a ser temido, mas até a razão de regozijo que, por fim, a verdade se projete para dissipar tanto medo e falta de entendimento de uma coisa que é tão simples. Mais uma vez, a chamada besta da descrição bíblica, também interpretada e descrita de outras maneiras, é apenas a direção errônea desta energia solar, que foi dirigida para baixo em vez de para cima. Isto vos explicará a grande importância do controle do pensamento, pois para onde quer que a atenção se dirija, a energia acompanhará. Assim sendo, se permitirdes o pensamento de raiva, ressentimento, inveja ou dissipação da energia através do pensamento do sexo, estareis apenas conduzindo para a poderosa corrente para baixo. Livre-arbítrio. O poder do livre-arbítrio é o grande privilégio da humanidade de manter a atenção da consciência fixada na presença divina, o princípio da atividade que, em todos os momentos, compele o fluxo da poderosa energia solar para cima. Isto vos mostra como é simples o processo. Ao mesmo tempo, a necessidade de manter conscientemente que esta energia está fluindo para cima. Portanto, no momento em que um pensamento entra na mente que não está em harmonia com esta ideia, assumi a mesma atitude que assumiríeis com uma criança desobediente que é pequena demais para entender a lei e digam: eu sou o senhor do meu próprio pensamento, eu sou o senhor e eu dirijo energia para onde desejo que ela vá. Qualquer pessoa que fizer isso verá que obtém fácil comando e direção dessa energia em pouco tempo. Para o lar. Sejam quais forem as aparentes provocações, fechai-vos ao ressentimento, crítica, condenação ou qualquer outro sentimento que não esteja em harmonia com essa lei. Lembrai-vos disso sempre. Vós nunca lidais com pessoas. A verdade é que estáis sempre lidando com uma força que deveis controlar antes que ides longe demais. Sem este controle, não poderíeis ir acima de um certo ponto,
porque num momento sem guarda perderíeis as forças que deveriam proporcionar-vos progresso nesta encarnação. Cada um deveria treinar-se para manter-se dentro de seu próprio círculo mágico da chama de amor divino, que tem de ser construído conscientemente em torno de si. Falai uns com os outros de dentro deste círculo, pois não importa onde estejais, o círculo mágico aí está. Sempre que a pessoa fixa atenção nesta poderosa presença de Deus, ela está fazendo um círculo mágico dentro do qual são realizados aparentes poderosos milagres. Este círculo mágico, que está sempre se ampliando e se estendendo de acordo com a sinceridade e intensidade com a qual a atenção é mantida na poderosa presença. De início, asseguro-vos, requer realmente uma guarda severa e sincera, mas se escorregardes de vez em quando, não vos aborreçais de forma alguma. Retornai imediatamente com maior e inflexível sinceridade e intensidade. O erro de muitos estudantes é que, estando sem guarda uma vez ou outra, ficam desanimados. Isto é infantil e tolo. É de grande valia para vós disciplinardes lembrar-vos de que cada vez que algo ocorre que vos faria regredir fisicamente, na palavra ou no pensamento, ou vos obrigue a fazer isso, assumir esta atitude. Isto é apenas uma força a ser controlada e estas pessoas são apenas uma oportunidade para que eu aprenda a fazer isso. Assim é removida a resistência que inicia a atividade da discórdia que tenta se introduzir. À medida que mantiverdes guarda consciente, ficareis surpresos como o círculo mágico à vossa volta se expandirá até o ponto que cada um que contacta convosco vos amará e respeitará. Tal é o poder mágico do amor e harmonia. Algumas destas coisas podem parecer simples, mas a união de todas é a grande lei una. Quando começardes a pensar no círculo mágico, começareis a ver e senti-lo à vossa volta. E quanto mais fizerdes isto, mais rapidamente ele se construirá e expandirá. Antigos hábitos negativos. O estranho é que, por hábito antigo, as pessoas permitem a atenção entrar em condições negativas e a primeira coisa que reconhece é que estão perturbadas. Em tais condições, o pedido consciente. Aqui, tua atividade externa silencia diante de Deus em mim. A única atividade que nos cabe é governar e qualificar a energia na atividade externa. Quando fazeis algo para a proteção de outra pessoa, deve haver permanente elevação dirigida a esta pessoa, ou não vos será permitido fazê-lo. Sem isto, seria uma direção inútil da energia e, então, não temos o direito de usá-la mesmo para proteção. A volta da energia à nossa própria chama de Deus Todo-Poderoso é muito mais rápida do que a direção dela para baixo e a razão é cerca de 10 para 1. Os seres inteligentes dos 4 elementos. Os mortais compreendem muito pouco como os seres inteligentes dos 4 elementos são empregados para seu benefício. Na verdade, a maioria das pessoas e muitos estudantes são inclinados a negar a própria existência deles. Tudo o que é visível aos sentidos externos é apenas uma imagem passageira da criação exterior. Por trás da criação exterior e dentro desta grande energia de Deus está a poderosa realidade que é sempre visível à visão interna. Se os estudantes dissessem a esta poderosa presença: Deus, permite que eu veja com teus olhos minha visão interna, e seguissem dizendo: agradeço por ver agora e sempre. E isto tornaria a pessoa capaz de entrar rapidamente na visão interna, dependendo de sua própria harmonia interior. Não existiu nem existirá nesta instrução dada senão aquilo que produz absolutos e definitivos resultados, se aplicando com uma consciência flexível. Quando o estudante alcança um ponto em que eles podem ser usados, disse que, se não vos
tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Às vezes nos sentimos tão alegres como criancinhas quando vemos alguém alcançando a luz que pode ser harmonizada e empregada. Quando as pessoas alcançam a luz com grande e amorosa intensidade do desejo, é apenas uma gota num balde comparado ao desejo dos mestres ascensionados, de que os estudantes sejam capazes de receber a graça de forma que possam ser usados. Precisamos muito do estudante que está harmonizado para que possa ser usado. Há tanta necessidade de estudantes que possam ser conscientemente usados de alguma forma pelos grandes seres. Amado e poderoso Oromasses, Oromasses, o príncipe dos seres do fogo, desempenha uma tremenda parte na vida do indivíduo quando chega ao ponto de compreender isto. Ele é o príncipe das salamandras que se tornou imortalizado. Ficareis admirados e quase sem fala quando aprenderdes o que realmente ocorre. Em primeiro lugar, deve haver a conexão entre o elemento fogo e os mortais, porque o elemento fogo não se torna imortalizado senão pelo contato com o mortal. Criação pelos mestres ascensionados. Nos mais altos planos espirituais da atividade, toda a criação se realiza pelo pensamento. O pensamento atrai a si a substância universal, produzindo qualquer forma desejada, conforme a qualidade do desejo ou pensamento. A hoste ascensionada, ao projetar em forma a substância invisível, realmente a qualifica com a qualidade que pretendem empregar. Se deve parecer a qualidade de uma joia, eles podem produzi-la numa mesa. Esta mesa pode ser como uma joia, ou ter uma combinação dos elementos de uma ou todas as joias. Contudo, eles não projetam coisas para fins comerciais. A qualidade das mesas deveria estar em harmonia com aquelas que as pessoas costumam estar. Uma vez que se dá atenção a um dado impulso, ela retira do exterior aquilo que é da sua realidade mais próxima. Atividade do sexo. A atividade exterior do sexo é uma interpretação pervertida da perfeição e pureza originais. Muito importante para a contemplação. Quando vos aquietais, estáis profundamente no silêncio, dizei: grande eu, fala-me. A mente não pode conceber nada que não seja possível realizar. Bênção. Poderosa, radiante e envolvente presença deste centro de radiação divina. Constrói teu círculo mágico em torno deste lar e de todas as suas atividades. Projeta teu amor radiante, luz e atividade, empregando para seu uso a abundância de tua opulência e da paz, alegria, harmonia e perfeição através do seu uso e aplicação. Mantém cada um dentro deste círculo mágico enquanto ele se movimenta no mundo exterior, proporcionando tua poderosa, permanente, autossustentadora força, coragem, consciência de tua presença diretora. Permite que cada um se sinta um poderoso magneto atraindo abundância de riquezas para tudo que se deseje, necessite e almeje, e reconhece que a efusão está fluindo em sua maior abundância. Discurso 8, 28 de julho de 1932, Saint-Germain. Invocação. Tu, uno poderoso, infinito, radiante, tu poderoso legislador do universo. Nós nos inclinamos diante de ti. Nós nos inclinamos diante de teu poder conquistador. Nós aceitamos plenamente tua presença irradiadora. Nós te invocamos para que a tua presença nos preceda em toda parte, controlando todas as condições com que contatamos e fazendo de nós um canal através do qual flua a tua presença. Trazemos amor, saudações e bênçãos à América. O discurso. A bondade é sempre o poder conquistador, tanto com os seres humanos como com os animais.
da plenitude da paciência e da aplicação da presença de amor divino em todos os assuntos, provém segura certa recompensa. Não há atividade em que a consciência ou atenção seja mantida na poderosa presença eu sou, em que o elemento de amor divino não esteja ativo. Mas esta atividade natural pode ser grandemente intensificada pelo acréscimo em sua consciência da qualidade do amor divino. Este é um ponto sutil que poucos não ascensionados compreendem. Alguns dirão: como podemos nós mortais intensificar a atividade de Deus? Eu respondo: Deus, a poderosa presença eu sou, age através do livre-arbítrio da pessoa, de acordo com a sua aceitação. E a pessoa, sendo uma parte de Deus, sendo mesmo em qualidade, tem o direito e o poder de aumentar e intensificar qualquer uma das atividades naturais de Deus, sobre a qual a consciência está focalizada. Se os estudantes sinceros meditarem sobre esta atividade particular, certamente receberão muito benefício. Quando a consciência do estudante é mantida inflexivelmente no centro mais alto que humanamente é chamado glândula pineal e corpo pituitário, está reconhecendo e convidando as correntes, os raios de luz e amor, provindos do corpo eletrônico de sua própria poderosa presença eu sou, e também assistência individualizada, poderosamente adiantada, ou mestres ascensionados desta esfera de atividade. Pode ser um choque para alguns, mas já sugeri anteriormente, as pessoas rezam a Deus, pensando que Deus lhes responde diretamente. Mas garanto-vos àqueles mensageiros que são os vigilantes sobre a humanidade, que são os dispensadores das correntes radiantes e que respondem a todos os pedidos justificáveis, os mensageiros do sol por trás do sol, que é o coração do poder de Cristo, como sabemos hoje, são os poderosos mensageiros que se apressam em conduzir esta radiação à humanidade neste ciclo radiante que agora começou. Em vossos departamentos comerciais e escolas, há os presidentes dos departamentos e os professores. Isso simboliza, a grosso modo, a atividade mais alta, pois em toda atividade em que a luz é projetada, os menos adiantados estão sempre sendo instruídos pelos mais altos. Até a hóstia ascensionada, como vós os conheceis, tem outros muito mais adiantados que são seus instrutores. Isto prossegue infinitamente e é coisa importante que o estudante deve compreender. Garanto-vos que durante séculos jamais modifiquei o modo de pensar, apresentar os princípios fundamentais. Fazer isto seria ir contra as correntes, o que traria desastre em vez de bem, que eu, em minha maneira humilde, tenho sido capaz de fazer. A coisa mais vital da atividade humana é a necessidade de categórica recusa em deter-se em julgamento da atividade do outro ser humano. Condenar, criticar ou sentir curiosidade sobre os assuntos de outra pessoa, exceto para desejar-lhe a graça de Deus e que tudo corra bem, não é permitido ao estudante real ou àquele que deseja sinceramente alcançar o mais alto desenvolvimento. Os estudantes e as pessoas deveriam sempre lembrar que não há nada a dizer-lhes sobre o que fazem, o que desejam fazer ou o que persistem em fazer, pois todos têm o direito e livre emprego desta poderosa energia de Deus, que é o princípio da vida que os anima. Podem usar esta energia como bem escolherem, até que sua experiência os faça compreender e voltar para a luz em que sua própria vontade. Nesse ponto ou conclusão, podem receber grande assistência daqueles que são mais adiantados e que frequentemente os fortalecem e os capacitam a manterem-se ligados à luz. De outra forma, nesse ponto, não teriam podido por si mesmos fazer isso. Assim sendo,
Podeis entender como é muito importante que o estudante entenda e aceite plenamente a presença e ajuda dos mensageiros da luz de Deus. Espiritualismo. Para que o estudante possa entender bem o assunto, desejo aqui certificá-los de que não há a menor coisa a fazer com o chamado espiritualismo, como é entendido externamente hoje em dia. O ser ascensionado que atingiu ilimitadas alturas da compreensão, através do seu próprio esforço consciente, está muito mais adiantado do que a média das pessoas que, por sua falta de compreensão, desprendeu-se do corpo físico. Quanto a luz é superior à escuridão. Um dos grandes problemas no caminho de muitos estudantes sinceros é a inclinação a procurar médiuns, em vez de se voltarem para a poderosa presença Eu Sou, o Deus sapiente, acima, dentro e em torno deles. Não é permitido ao estudante sincero procurar médiuns, porque isso significa que ele está dividindo sua lealdade, pois o poderoso Deus interno é uno e único. Deus comanda, não haja outro Deus ante mim. Tudo aquilo sobre o que a sua atenção se coloca é seu Deus, pois aí está fluindo a sua energia, e a sua energia é sua vida. Donald Ballard. Vosso amor é como um manto de perfume para mim. O amor de cada um de vós tem um perfume diferente. A presença envolvente hoje é maravilhosa. O raio do amor. O amor divino é a mais poderosa presença e poder no universo. E quando se aprende a irradiá-lo a todas as condições, aprende-se que ele está focalizado no âmago daquele raio poderoso em sua invencível atividade externa. Este raio de que falo é um raio que tem sua própria qualidade natural da impenetrabilidade, para tornar-vos absolutamente invencíveis. Sempre que advém qualquer espécie de perturbação, não importa qual seja a sua causa, é vosso papel como estudante da luz assumir vossa posição inflexível. Há somente Deus em ação nesta pessoa, neste local ou nesta condição. Assim estareis dando poder a quem realmente o tem, e assim permitis fluir o pleno poder interno da corrente de amor divino. Praticar constantemente isto com alegria e determinado reconhecimento do vosso poder interno, da poderosa presença Eu Sou, vos tornará absolutamente invencíveis. Os estudantes muitas vezes dizem em sua aplicação da lei: "Oh, não funcionou." Digo-vos que é absolutamente impossível não funcionar, a menos que de certa forma tenhais dado poder à aparência externa. Uma coisa infeliz que os estudantes é que às vezes fracassam em notar as pequenas manifestações desta grande presença. Como estáis sempre vos movimentando das menores para as maiores, como podeis receber as maiores se não reconheceis as menores? Asseguro-vos, toda a atividade de Deus prossegue de maneira perfeita e lógica. Quanto mais reconhecimento damos às pequenas manifestações, mais rapidamente receberemos as grandes. Por exemplo, se no mundo exterior da educação uma criança não aprendeu as letras e como combiná-las, como seria capaz de algum dia formar palavras? Há uma qualidade no eu interior das pessoas que às vezes a faz saltar das pequenas coisas que não têm valor e a faz empregar a fase atual. Lutemos pelas grandes. Contudo, não há a menor diferença na atividade desta poderosa lei. Seja grande ou pequena a sua realização, se o estudante está suficientemente consciente de que a poderosa presença Eu Sou que age. O estudante que precisa ou pensa que precisa de alguma manifestação da presença para dar-lhe fé no cumprimento das coisas maiores, encontrará grande benefício no seguinte desejo humilde para iluminar o caminho. No momento em que o pedido por algo chega, já está se projetando.
Elevação do corpo. Primeiramente, elevamos o corpo na consciência, quando nos tornamos conscientes de que é possível para nós elevar o corpo e assumimos a determinação de fazê-lo neste momento. A lei de nosso ser é posta em ação para produzir a realização perfeita. Asseguro-vos que a poderosa lei, uma vez dada a oportunidade através de vossa vontade externa, não perde tempo na utilização dessa chance, a menos que mudeis e cesseis o reconhecimento disso como um cumprimento certo. Se mantiverdes esta determinação, vereis num tempo futuro que a força posta em ação no início para este objetivo nunca cessou num só momento de trabalhar para ele. Se não utilizarmos o conhecimento que Deus já deu, como poderemos esperar algo mais? Esta instrução e informação não é dada apenas para ouvir e conversar sobre ela, mas é a lei e informação dos mestres ascensionados, colocada à disposição dos estudantes. E se eles procurarem seu próprio mestre, a poderosa presença Eu Sou, para que os dirija, serão levados a usar a aplicação correta, no tempo correto para o assunto correto requerido. Digo-vos, quando uma grande quantidade de informação e aplicação é dada em certo tempo, há muito para que os estudantes possam selecionar aquilo que precisam em tempo específico para um objetivo específico. Se eu permitisse que vós me procurasseis, a instrução fracassaria em seu próprio objetivo. Nunca na história do mundo houve um tempo em que fosse dada tanta instrução e informação, pois o advento do Cristo cósmico está agora em ação. Nunca foi dado aos estudantes tal aplicação e assistência, porque a irradiação cósmica está onipresente, ajudando o estudante que quiser dar-lhe sua atenção. Bem-aventurado Súria. Súria é um lugar bem como uma individualidade. É o nome de uma das atividades individualizadas do grande Sol central. É impossível não receber o que advém da poderosa presença Eu Sou como uma ideia, quando realmente sabeis que é Deus que envia ou dá a ideia. Afirmai frequentemente: é impossível acontecer algo em qualquer setor da minha vida, senão a atividade perfeita de Deus. Bênção. Poderosa presença Eu Sou do grande Sol central. Louvamos e agradecemos por tua poderosa irradiação neste dia, por tua eterna vitória do amor divino que em sua majestosa e gloriosa mantenha domínio agora de toda a humanidade da terra. Nós te glorificamos para sempre, poderosa presença Eu Sou.